Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos tratar sobre redação no Enem e nós vamos falar sobre a introdução, a primeira parte que compõe a estrutura do texto dissertativo argumentativo, quando eles exigem na prova do Enem que nós façamos um texto, e não deixe de olhar os nossos vídeos que nós vamos fazer nessa série. Hoje nós começamos com a introdução, e depois nós vamos para o desenvolvimento e conclusão, Por que nós vamos dividir os vídeos? Porque cada parte, cada etapa desse trabalho de escrita merece uma atenção especial. No decorrer do vídeo, nós vamos comentar então sobre as características da introdução, vamos explicar o que ela é de fato e também para auxiliar o nosso trabalho e para deixá-lo mais concreto, vamos fazer uma revisão, uma análise de redações que já foram escritas por alunos, de material que a gente tem pela internet, para mostrar de que forma elas se constroem, em que elas se assemelham com as características da introdução. Certo, pessoal? Se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like. Se vocês quiserem receber outras novidades e acompanhar essa série sobre redação Enem, se inscrevam no nosso canal. Espero que vocês gostem. Então vamos começar. Bom, pessoal, a primeira coisa então a recordar da redação no Enem é que ela se baseia na estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, em que nós devemos escrever nos posicionando criticamente a respeito de um tema, certo? Sendo assim, em geral, os textos eles obedecem a uma estrutura que vai corresponder à introdução, desenvolvimento e à conclusão. Hoje, começando com a introdução, então, nós vamos observar que ela obedece a algumas características, não necessariamente numa ordem fechada e exata, mas em algumas características que nos auxiliam na escrita dela, certo? O que é então comum na escrita de uma introdução e que contribui muito para o nosso trabalho no momento de escrita na redação do Enem, certo? Então vamos ver aqui, introdução. A introdução, pessoal, ela tem algumas etapas muito importantes, como a apresentação de uma tese e vamos colocar aqui. Ela tem algumas etapas muito importantes, como a contextualização de um problema e a apresentação breve de uma tese. Lá no vídeo anterior eu comentei, chamei a atenção para essa palavra aqui, que tese, pessoal, significa ponto de vista, certo? Significa a ideia que eu vou apresentar no decorrer do meu texto. Então a introdução no meu texto dissertativo argumentativo, e vale lembrar que não é só para o Enem, serve também para outros processos vestibulares, para outros textos em que eu estou acostumado a receber uma proposta de redação no momento de escrita. Vale recordar que geralmente a introdução ela é iniciada assim, certo? E o que acontece? Na introdução eu contextualizo um problema, certo? Como assim contextualizo um problema? Lá na proposta de redação no Enem, eles vão me dar um tema. Esse tema eu preciso refletir sobre ele, e eu vou contextualizá-lo no interior do meu texto, na apresentação dele, a fim de mostrar para o meu revisor que eu estou compreendendo do assunto que está sendo abordado e eu vou, em seguida, apresentar uma tese. O que é essa tese? Essa tese é a ideia que dentro do assunto eu vou defender no meu texto. É claro que quando nos dão um problema, quando nos dão um tema, certo? Nós não sabemos de tudo e nós precisamos afunilar as informações. Então é importante que quando eu tenho um tema, eu saiba sobre o que eu preciso falar, sobre o que eu vou falar, sem, claro, fazer fuga dele, certo? Então, para ficar mais didático, como é que nós podemos pensar isso num exemplo concreto, certo? Vou colocar aqui, exemplo.
Vamos supor que o tema seja, vamos pensar em algo mais atual nessa época que nós estamos vivenciando. Vamos supor que o tema seja educação remota em tempos de coronavírus. Bom, o que acontece? Existem vários assuntos dentro desse tema. O assunto não é igual a tema, né? Porque eu posso ter um tema sobre algo e vários assuntos, né? Assuntos inesgotáveis. Então eu tenho esse tema, educação remota em tempos de coronavírus. O que eu posso pensar sobre isso? Bom, eu posso pensar no trabalho dos professores que precisaram mudar e se adaptar às novas tecnologias. Pensar sobre essas dificuldades do professor, pensar na desigualdade em relação aos alunos de escola pública, em relação aos alunos de rede particular de ensino, né? Tem tanta coisa para se pensar. Eu posso pensar no advento da tecnologia, eu posso pensar também na questão da internet, né? Como o advento da tecnologia, sobre aplicativos digitais que auxiliam o ensino remoto. Bom, os assuntos são inesgotáveis, como eu disse, né? A gente pode pensar muitas coisas, certo? Mas, como eu disse, a gente precisa funilar. Por quê? Porque o meu texto, ele precisa seguir uma direção. E como dentro da introdução, essas duas características, elas já são suficientes para nós construirmos uma boa apresentação, o que a gente pode fazer aqui, então? Escrever sobre... Eu vou afunilar aqui, afunilando. Eu posso escrever sobre desigualdade entre alunos de escolas privadas e da rede pública. Tá? Posso escrever sobre isso. É claro, né? Eu vou afunilar e eu sei que é essa ideia que eu vou utilizar. Bom, depois eu vou construir o título, né? E daí parto para a apresentação, que nada mais é do que a minha introdução. Daí o que eu vou fazer nessa introdução? Bom, vamos contextualizar um problema. Sabe-se que neste momento os alunos de todas as escolas do Brasil, os alunos brasileiros, né, para não generalizar com todas, estão passando por problemas em relação ao ensino remoto. Eu digo aqui remoto e não à distância porque há um grande debate atualmente sobre ensino remoto e a distância, que a distância é o que foi convencionado como uma modalidade, e o remoto é o que está acontecendo justamente agora por essa crise de coronavírus, né? Mais pela adaptação. Bom, enfim, então sabe-se que os alunos das escolas brasileiras têm passado por dificuldade em relação ao ensino remoto, e isso se deve à dificuldade de acesso a recursos tecnológicos que alguns alunos da rede pública apresentam quando comparados à rede... Bom, eu contextualizei um problema, tá? Isso é um exemplo, claro, né, gente? Há a capacidade de nós fazermos muito melhor, porque no momento da escrita em si, a gente tem a artimanha de poder concentrar melhor a nossa organização no texto. Então, é só um exemplo falado aqui, né? E a apresentação, tá? Eu contextualizei um problema, agora eu apresento uma tese, né? Que a tese nada mais é do que a minha ideia, vou colocar aqui entre parênteses, a minha ideia e o meu ponto de vista, certo? Bom, a partir disso, o que eu vou discutir no decorrer do meu texto para lá no final tentar trazer uma solução para o problema? Bom, o meu ponto de vista, claro que vocês não vão escrever o ponto de vista, é um exemplo, né? Então vocês vão trazer aqui. Sendo assim, é necessário que se discutam, blá, 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 e assim por diante, tá? Então, o que eu fiz aqui? A introdução, eu peguei essas características, utilizei-as aqui de forma a apresentar o meu trabalho e a maneira como ele vai se desenvolver no decorrer do texto, certo, gente?
Então, a introdução, ela é uma parte muito importante no meu texto, por quê? Porque ela nada mais é do que o cartão visita do meu texto, né? Ela vai mostrar para o meu revisor se o meu texto ele é convidativo o suficiente para uma boa leitura, certo? Porque a introdução ela é a cabeça do texto, né? Ou seja, eu só vou olhar o corpo inteiro se a parte principal for interessante. E a introdução ela é a parte que vai conduzir o resto do meu trabalho. Vamos ver agora alguns exemplos para ficar mais claro e concreto como é que isso acontece na prática. Então, pessoal, aqui nós vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para deixar mais concreto a nossa observação sobre o que é introdução, né? Então, em 2017, aqui no site do Brasil Escola, que aborda sobre o Enem, eles trouxeram alguns exemplos de redações nota 1000, né? E aqui o tema em 2017 foi desafios, né, para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, como é que foi a introdução da Maria Fernanda Gurgel, né, do Ceará? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Olha que interessante aqui, ó. Aqui, neste primeiro momento, ela traz um dado, tá? Algo que a gente pode trazer na introdução também para nós contextualizarmos o problema, tá? E ó, como é que ela sabe disso, né? Eu não tenho certeza se lá na proposta de redação havia textos com dados semelhantes que ela pudesse utilizar, tá? Mas a leitura é muito importante, nós falamos sobre isso no vídeo anterior, se eu não me engano. Por quê? Porque a leitura, quando nós temos conhecimento de vários assuntos que nos rodeiam, né, quando nós temos conhecimento de leitura de notícias, de telejornais, enfim, assim por diante, nós temos mais facilidade para dominar o assunto e para escrever sobre ele. Então aqui ela traz um dado que vai ajudar a contextualizar o problema, certo? Daí depois ela fala ali, ó, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos, tá? Então ela traz algo que já apresenta o tema que foi proposto. E depois ela diz assim: esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Então, ela já nota que o cenário desafiador, ela já se posiciona aqui, como um texto dissertativo pede, certo? E aqui ela já traz mais ou menos uma ideia de qual vai ser a tese que ela vai defender no decorrer do texto. Então, o que ela fez aqui nessa introdução? Ela apresenta o assunto, se posicionando e contextualizando, e também ela já introduz a sua tese que vai desenvolver no decorrer do texto todo. Certo, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo. Na redação Enem de 2018, pegando lá do site G1, né, redações nota 1000 ainda, eles tiveram como tema, vamos ver aqui qual era o tema. Qual era o tema da redação deles? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muito interessante isso aqui, né? O mundo digital, cada vez mais presente. Bom, então aqui um estudante, deixa eu ver quem é o estudante. Clara de Jesus. A estudante aqui, ela escreveu a introdução começando assim: Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Bom, todo este momento aqui, ela traz uma comparação com uma série. Além de um dado, uma comparação também é bem-vinda na introdução para ajudar a contextualizar o problema que é proposto
no tema da redação do Enem, certo? Lembrando, pessoal, esse tema de redação Enem, ele não surge do nada, né? Ele sempre surge de uma circunstância atual e social, sempre com pertinência social, né? E ele sempre vai ser evidenciado como um problema. Então, para resolver esse problema, ó, vocês podem utilizar de dados, como foi mostrado aqui, vocês podem utilizar também de comparações. Ah, mas uma série é suficiente para comparar? Claro, é cultura, né? É um material. E tendo embasamento é o que importa. Tendo alguma coisa que conecte do que eu vou escrever no meu texto com o que eu estou trazendo para comparar, é o que importa, tá? Sendo que depois disso aqui ele fez a comparação, o que vai acontecer, né? Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Aqui ele traz um dado, certo? E diz que não está distante da ficção. Quando... é ela, né, gente? Quando ela diz que não está distante da ficção, ela já está se posicionando e observando que é um problema atual, certo? Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui ela já coloca sua tese dizendo que se torna necessária a conversa, o debate, a discussão sobre esse problema, tá? Ah, mas por que ela diz que é necessário? Bom, isso ela vai desenvolver no decorrer do texto. E aqui, ainda no site da G1, como Redações Nota 1000 de 2019, vamos dar mais um exemplo, vamos ver qual era o tema aqui. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um tema bastante interessante também para se observar como é que os alunos constroem os seus argumentos. Vamos pegar aqui o aluno Guilherme Mendes Vaz. Vamos ver como é que ele inicia o seu texto. De acordo com Cláudio Mazzilli, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. O que o aluno, o que o estudante ele trouxe, né? Ele trouxe aqui uma fala de um professor, talvez professor dele, enfim, da URGS, certo? Para embasar o que ele vai comentar a respeito do tema. Isso também pode acontecer numa introdução? Pode. Eu posso, então, trazer dados, eu posso trazer comparações, eu posso trazer também até uma citação indireta, ou direta, se eu colocar entre aspas, para embasar desde que embasem os meus argumentos de forma coerente dentro do texto. Não tem problema. E desde que cumpram com a proposta de apresentação e contextualização do problema, do tema, né? Por quê? Porque a introdução, ela precisa ter uma contextualização do problema e uma breve apresentação da tese. Então, aqui ele trouxe o quê? Uma citação indireta para embasar o que ele vai continuar discutindo. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Ó, aqui nós já temos um posicionamento crítico do autor. Vamos ver o que ele vai propor brevemente como apresentação de ponto de vista. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, aqui ele está dizendo da importância de haver essa fonte cultural também em zonas menos privilegiadas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional no país. Então, dentro desse assunto, ele está buscando o quê? Dizendo que o cinema pode ser uma importante ferramenta para a educação, né? Em se pensando de cultura. Então, é a partir dessa ideia
que ele vai desenvolver no interior, no decorrer do texto, o seu ponto de vista. Certo, pessoal? Então aqui, assim como as outras redações que eu mostrei, né, nessas redações nota 1000, o que eles fazem? Eles contextualizam um problema que partiu de um tema e apresentam a sua tese, mesmo que brevemente, né? E é necessário apresentar essa tese, por quê? Porque ela vai ser desenvolvida no decorrer do texto. Bom, pessoal, é isso aí. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Se vocês gostarem do vídeo, se vocês tiverem achado interessante, curtam o nosso vídeo, deixem o seu like. Se vocês quiserem obter outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Lembrando que é uma série sobre redação, né? Então nós estamos planejando dar continuidade, dar procedimento a esse conteúdo de suma importância no Exame Nacional do Ensino Médio. Acompanhem os nossos vídeos. Se tiverem dúvidas, comentem e até a próxima. Um abraço.